É isso aí, pessoal. Boa noite. Sempre uma alegria tê-los conosco. Todas as terças-feiras, às 20 horas, ao vivo, no podcast de Saúde e Bem-Estar, o PodPlus. Sempre muito obrigado. Sabe que vocês acompanham o nosso programa já há quase 3 anos. Se não fosse vocês, nós já tínhamos desistido. Cada vez mais a gente está vendo engajamento, cada vez mais nós estamos vendo que está aumentando os nossos seguidores. Eu queria ressaltar, por favor, que vocês seguissem nós, tanto no YouTube, que já estamos chegando a quase 10 mil inscritos, também no Instagram, precisamos dar uma fortalecida no nosso Instagram, no @podplus, e também no TikTok. A gente está no TikTok com mais de 400 mil views ali nos shorts, naqueles vídeos curtos do TikTok. Então nós estamos em todas as plataformas. Então eu queria que vocês, por favor, convidassem seus amigos para seguir nós no Instagram, no YouTube, lá clicar o sininho para quando tiver episódio novo vocês serem avisados, tá bom? Conto com vocês, hein? E outra coisa, esse programa, ele é sempre assim, a gente fica feliz em poder agradecer o nosso patrocinador, porque há 3 anos também eles acreditam no nosso podcast, a GCA, que é uma empresa de implantes mamários, já há mais de 40 anos no mercado. Obrigado, GCA. Vocês estão vendo que eu estou fazendo sozinho aqui. O Abel está chegando. Hoje em São Paulo está um pouquinho trânsito, perto do Natal, mas se Deus quiser, logo ele estará aí para a gente fazer esse bate-bola de sempre. E hoje nós temos uma convidada extremamente especial. Ela já esteve conosco aqui há um tempo atrás, mas sabe aquele episódio quando a gente participa e todo mundo fala que é um pouquinho mais, tem aquele gostinho de quero mais? E esse Quero Mais fez que a gente convidasse ela e ela aceitou de bate e pronto. Isso é uma coisa muito legal. E eu acho que mais é pela amizade que ela tem com o Abel, conosco, do que pelo podcast. Mas é sempre uma alegria. E eu queria apresentar para vocês a doutora Karina, nutricionista, uma experiência grande. Além de nutricionista, também uma excelente... Como é que posso falar? Não é cozinheira, é uma gourmet. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha, que faz tudo sobre dieta, sabe tudo sobre low carb, tudo sobre diabetes. Nós vamos aproveitar bastante, vocês podem participar diretamente do nosso chat. Karina, obrigado, viu? Muito obrigado por você ter aceito obrigada o nosso a vocês, obrigada pelo convite. Eu amo estar aqui, é super gostoso. Acho que é um programa que tem muito, sim, para acrescentar para as pessoas, né? A oportunidade de os convidados poderem compartilhar um pouquinho do conhecimento de cada um, para que quem está assistindo ganhe esse conhecimento e possa aplicar, né, na vida. Porque a gente sempre consegue pensar, então eu consigo fazer isso, aquilo, e a gente vai melhorando cada vez mais. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria tê-la conosco, ainda mais com a sua expertise. Deixa eu falar uma coisa, Karina. Sabidamente, a obesidade é uma coisa meio pandêmica, né? Ou seja, cada vez mais a gente também tem uma pandemia de obesos aí pelo Brasil e pelo mundo. E a gente sabe que também que a obesidade é multifatorial, é da dieta, dos hábitos, de um monte de coisa. Você que faz, assim, bastante... Assim, não sei como é que eu posso te falar isso, mas você faz bastante produtos para esse público. O que você acha mais importante quando o paciente resolve? Não, eu quero emagrecer de forma, entre aspas, natural, sem cirurgia. Como você pode ajudar eles, Karina? Primeiro, pensar diferente na alimentação. Porque as pessoas elas têm um determinado hábito e é muito difícil tirar esse hábito. Tá. Mas quando a gente começa a pensar um pouquinho diferente, é possível. Mas uma coisa também que é muito importante, mesmo que não consiga mudar um hábito alimentar, é a atividade física. Atividade física. E isso é fundamental. É a balança do que ganha com o que gasta. Porque se eu tô comendo e não tá da forma mais perfeita como deveria, pelo menos eu tô gastando. Então, eu não estou acumulando dentro do meu corpo. Então, a atividade física ela tem um papel muito importante na vida das pessoas. Eu tenho a sensação que, não nós, mas muita gente, entre aspas, tem uma preguiça. Ah, tem. A gente não foi meio que criado para fazer esporte, né? O ser humano, ele é um pouquinho mais, assim, sedentário. E está sendo cada vez mais. E hoje em dia a tecnologia aumenta nosso sedentarismo. Faz a gente ter cada menos movimento. Interessante isso, né? Porque antigamente, você para trocar um canal de televisão, você tinha que levantar. Exatamente. Hoje, você está na palma do celular, não precisa mais nem do controle remoto. Então, de fato... Se você pedir alguma comida que você gostasse, que você queria comer aquela noite, você tinha que sair, pegar o carro, ir até o restaurante, andar. Hoje em dia você pede no iFood e o cara entrega na sua porta. Exato. Isso quando você não tem fácil em casa.
Mas, Karina, então, mas para quem é sedentário, Como mudar? que não tá com vontade de fazer, a dieta influencia. Influencia muito, não. O foco é mudar a alimentação, porque a gente não pensa só numa questão de peso, e sim de saúde. De saúde. Claro que uma coisa está associada à outra, mas se eu tenho uma alimentação que favorece a minha produção de gasto calórico dentro do corpo, eu posso até ser um pouco mais sedentário. Entendo Porque eu tenho alimentos que favorecem a queima de energia Por e não exemplo, o estoque. Karina, por exemplo. Legumes, de forma geral, assim, eles Tá. têm uma quantidade de calorias menor do que se a gente comparar com farináceos. Tá. E é um tipo de caloria, um tipo de nutriente que favorece o metabolismo. Entendo. Então, não é só tirar os alimentos. É claro, muitas pessoas vão dizer, mas a nutricionista sempre fala dos legumes, das verduras, das É frutas. fácil, você vai emagrecer, você tem que normal. comer só frutas e verduras. É normal. Tá. Mas é que, de fato, eles têm nutrientes que ajudam muito. Então, por exemplo, alguns alimentos como pimenta também. Então, eu posso temperar a comida com pimenta, com gengibre. E só de fazer isso, eu já estou favorecendo a queima de calorias dentro do meu corpo. Uma coisa também que é muito importante é ter massa muscular. E é normal, com o passar da idade, a gente tem uma perda atrofia, de né? massa muscular. Quanto mais massa muscular eu tenho, mais eu vou ficar sentada gastando caloria. Entendi. Só que para isso eu tenho que criar o estoque. Então, é claro, depois que as pessoas já têm uma certa idade, vai dando uma preguiça maior. Mas quanto antes a gente começar com a atividade física, mais estoque a gente vai ter para queimar, né, a energia. Ô, Karina, eu tenho a sensação, você me corrija se eu estiver errado, mas assim, quando você fala para um paciente fazer a dieta, né, Abel? Quando você fala para um paciente fazer a dieta, e essa dieta é restritiva, ou é uma dieta com, entre aspas, legumes e verduras e grelhados, ele não aguenta ficar comendo verduras, legumes e grelhado por mais do que, sei lá, um mês, 2 meses, Não eu não sei, não aguenta. não aguenta. E eu tenho a sensação que você, olhando assim, acompanhando você, você faz, a palavra é comidas, que são comidas, entre aspas, semelhantes às comidas normais, só que preparadas para a dieta. Então você pode se matar de comer um pão que não vai engordar, pode se matar de comer uma lasanha que não vai engordar, pode se matar de comer um doce que não vai... Isso já existe? Aqui não sei se eu fui claro na minha pergunta, porque assim, é gostoso você comer o que você quer comer e não engordar. Isso. E comer coisas gostosas. E- Você consegue essa transformação desses alimentos com as suas táticas mágicas? 100% Não é assim não dá, né? Então, mesmo, por exemplo, quando a gente pega um pão que seja mais saudável, mesmo ele tendo uma característica mais saudável, não dá pra gente comer ele inteiro. Tudo é uma questão de equilíbrio até nas quantidades, porque isso faz uma diferença. Eu tenho que sempre lembrar que o corpo é um estoque. Então, quanto mais energia eu colocar pra dentro e não gastar, Entendo. mais vai ficar Mas você acumulado. faz, por exemplo, um pão. Por exemplo, vamos pegar um pão normal. Vai um pão francês, que é o pão mais conhecido no Brasil inteiro. Um pão francês. Você consegue fazer um pão francês? Porque assim, o pão francês da minha dieta eu posso comer um só na low carb. Mas me dá vontade de comer uns 3. Não, um só não. Ele tá sendo bonzinho. Mas... Um já é mano. Eu Sem tenho um que comer miolo, os três, pode mas eu ser. posso comer Só um. a casquinha do pão francês. Só a casquinha. Eu tenho um pão parecido com o francês, low carb, que eu posso comer uns 3 sem muito... Parecido, não. Não tem. Não tem. E Por isso que a gente não consegue replicar esses alimentos? porque tem algumas características dos alimentos que são próprias daqueles alimentos. Então, eu sempre falo isso em relação aos pães. Pão. Pão, a gente chega na padaria e a gente pede o pão francês, o pão bisnaguinha, o pão de abóbora, o pão, o ciabatta, o português, o italiano. Cada um tem uma característica. Eles não são 100% iguais. Um é mais cascudo, um miolo é mais com a fermentação natural e tal. Então, tem características diferentes. Quem dá essas características é o grupo de ingredientes, basicamente, no caso do pão, a farinha de trigo. No caso de a gente tirar o glúten, então a gente tira a farinha de trigo, a gente consegue ser similar, mas a gente, de fato, não consegue ser igual. Até pelas diferenças que existem dentro do universo do glúten. As diferenças dos pães existem. Então, quando eu comecei com a produção de pães sem glúten, uma coisa que as pessoas me perguntavam muito era isso. Mas é igual ao pão normal?
Não, igual não é. O que não quer dizer que seja ruim. Entendo. Porque eu parto sempre do princípio que a alimentação ela tem que trazer prazer. Por isso que as pessoas comem. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Ninguém come um prato de rúcula sentindo, ai, que delícia, ai, que maravilha. Não, ninguém Até consegue. vai, até... Não, mas assim, né? Não, entendi, Como entendi. se fosse aquele mesmo Prato prazer de que comer um uma pão, massa, por ou se não, exemplo, uma uma carbonara. macarronada. Sim, sim. Não é o mesmo Infelizmente. prazer, né, que acaba tendo. Nessa Porque- pegada, desculpa, mas nessa pegada, você falou da farinha de trigo, que é o combustível maior dos pães. Não tem farinha de trigo sem glúten? A engenharia De de trigo, alimentos não. não consegue fazer uma de trigo Não sem tem, glúten. É não. impossível, porque é feito... Porque a base É é o o glúten. Tá. E até com o passar dos anos, o que aconteceu? O glúten foi mais desenvolvido no grão do trigo. Então, o trigo que tinha há 100 anos atrás é um trigo completamente diferente do que a gente tem hoje. A carga de glúten hoje é maior. Porque o glúten dá maciez, dá elasticidade. Isso começou com o trigo transgênico, né? Transgênico, exatamente. Aumentarem a porcentagem de glúten mais ou menos 5 vezes do que era o trigo original. Não conseguimos resgatar esse trigo original? É Não difícil, tem assim, né? existem algumas sementes, mas é muito difícil de ter acesso a isso. E, no fundo, custa caro. Aí o pão, que ao invés de ter Mas lá por que pão não de custava? R$1, é o pão de R$50. Entendi, E não atinge também Você deve trabalhar um com esse grande problema, não público. trabalha? Com esse problema não, mas com essa equação, né? Exatamente, De repente, se porque usar, deve os ficar caríssimo o pão. produtos alternativos, eles são caros. Eles não são tão acessíveis. Então, o custo fica alto e aí, quando você chega para o cliente, de fato, não é a mesma coisa que você ir numa padaria, onde você tem uma farinha que já foi extremamente processada e que, né, é uma produção em larga escala. Se a gente comparar a produção de farinha de trigo com uma produção de farinha de arroz, a farinha de trigo é imensa a produção. Então, eu tenho um custo menor para essa produção, porque ela já está super bem estabelecida. Então, o demais. custo do produto também fica diferente. Existe uma coisa que é interessante, né, Cristiano? Porque assim, o glúten ele vicia, né? O Sim. glúten ultrapassa a barreira hematoencefálica. Sim. Então, o que a gente observa, assim, e quem me apresentou a dieta low carb foi o Piassi. Alguns anos atrás, a gente estava no meu consultório. Foi quando ele despertou para mim a dieta low carb. Na época, ele comentou até o Dr. Souto, que é um estudioso do assunto. E vendo até um livro que o Dr. Souto acabou de sair agora, que é Uma Dieta Além da Moda, ele fala exatamente isso, que assim, a gente precisa comer aquilo que apodrece, aquilo que vende lá na feira. E lá na feira não vende farinha. Uhum. O que você tem para me dizer disso? É. E o Piazza colocou que é verdade. Uma das coisas mais difíceis de se manter na dieta low carb é você não comer o pãozinho que a gente tanto gosta. Exato, que dá esse prazer. Porque prazer. não tem Porque nada a melhor, alimentação né? é prazer. Às vezes eu olho os outros comendo um pão na chapa, me dá uma inveja. sabe? Não, mas é interessante isso, né? E pão realmente... Eu pelo menos, sou apaixonado por... Cara, pão é bom Todo mundo demais. é apaixonado Apaixonado por pão. Difícil Aí você você vai lá encontrar na alguém. colherada É. e compra um pão de qualidade. Exato. Então, mas é isso. E assim, e cada vez mais estão surgindo essas pequenas padariazinhas de pão de fermentação, não sei o quê. O cara trata melhor o fermento do que os filhos. Ele fica Isso. lá fazendo e colocando não sei o quê. Fica cuidando. Então, e agora, aí você vai comer nessas padarias, dá uma vontade. Não, tem É. coisa Mas melhor. conta. O que acontece, isso é muito verdade. A gente deveria abrir menos potes, E descascar abrir mais, menos né? sacos e descascar mais, né? Porque aí a gente tem um alimento natural. Então, a evolução da humanidade fez com que a gente tivesse muita industrialização. E aí as pessoas não querem mais aquele pão, já que a gente está falando de pão, né? Não querem mais aquele pão que tem uma validade de 2 dias. Ele tem que estar lá na gôndola do supermercado e ter uma validade de 60 dias. Mas a que custo a gente tem isso? Né? Não é só o trigo. O Sim. trigo já é um problema, porque de fato o glúten ele é um viciante, ele é um dos alimentos viciantes. Então é o glúten, o açúcar faz a mesma coisa. Sim. E quanto mais a gente consome, mais a gente quer. E as pessoas não percebem isso, é uma coisa natural para elas. A gente que acaba estudando e entendendo um pouquinho mais do assunto, é que a gente identifica a pessoa que você olha, você vê os hábitos e você já sabe que ela está viciada naquele alimento.
Mas fora isso, ainda tem todos os agentes químicos que são colocados nos alimentos para que eles fiquem na gôndola de um supermercado. E as pessoas passaram a aceitar isso e achar isso normal. Então, é melhor eu comprar uma fruta em compota do que a fruta. Mas o que tem na fruta em compota? Além do conservante, eu tenho açúcar. Então, eu tenho ali um agente viciante que vai facilitar a alimentação naquele momento. Mas, de fato, para uma situação onde não se pensa sobre os benefícios. Você sabe, Bel, que tá se perdendo. Uma coisa que eu tenho, não é dificuldade, mas eu vejo na minha própria casa. Você tem que manter, quando você tem coisas fresquíssimas assim, você tem que manter uma regularidade de compras. Sim. Porque estraga. Porque estraga. Estraga. Então, assim, se você, tipo, eu leio assim, quando vai na feira ou vai no hortifruti, aí compra um monte. Aí você vê que, puxa, muito 30% você perdeu. Você perde. Você perde porque assim, você fica, na hora que você vai comprando... E no calor é pior, né? No calor é pior. Então tem essa dificuldade de você manter... Sim. Assim, mesmo que o cara tenha um hábito de entregar em casa, mas sempre você tem uma perda muito grande. E a dificuldade de você processar isso também. O tempo de você processar, né? Sim. Quando já está pronto... Então, É eu mais acho que isso fácil. vicia, outra né? situação. Também. Tudo pronto, você abrir... E a gente acaba viciando nisso. O pão, essa fermentação natural, ela é superior mesmo? É. Isso realmente ajuda. Então, assim, se eu vou comer um pão com glúten, que seja de fermentação natural. Que a fermentação natural, como o princípio é deixar esse pão fermentar por longo tempo, então é pelo menos 12 horas. Os mais tradicionais trabalham com 24 horas. Esse período em que a farinha fica ali em contato com esse fermento e eu tenho um processo de produção de bactérias, que são bactérias benéficas, então são leveduras benéficas que eu tenho ali naquele produto, elas fazem uma pequena digestão desse glúten. Que interessante. Não tira todo o glúten. Tem algumas pessoas que dizem assim, mas eu estou fazendo pão de fermentação natural e ele não tem glúten. Não. Você não tira o glúten, mas você melhora a digestibilidade desse glúten. Então, a exposição dentro do meu corpo é diferente. Porque o glúten, ele é uma proteína... Vamos imaginar um colar de pérolas. Isso aqui é um colar gigante, todo enrolado, todo ennosado. Quando a gente come isso, o nosso organismo vai fazer o quê? O processo de digestão vai tirar esse nó. Então, eu começo a ter uma liberação dessas pérolas, mas elas ainda estão todas ligadas. Até esse processo acontecer, imagina um novelo todo enrolado. E isso demora para acontecer. Então, por isso que a gente fala, o glúten é de difícil digestão. É por conta do tipo de proteína que ele é. Então, primeiro eu preciso desenosar para depois, efetivamente, ir cortando essas pérolas, que são os aminoácidos, para que eles se tornem absorvíveis. Agora vai a pergunta da ciência, assim, uma coisa viagem total. Mas, assim, me chamou a atenção que você falou que a massa que tem uma fermentação mais longa, essas bactérias, a levedura, vão degradando esse glúten. Se dosa isso? Se consegue dosar esse glúten? Não se consegue dosar. Tá. Assim, não tem como, né? Faz um teste. Isso. A gente tem testes que identificam se tem ou não tem o glúten. Isso sim. A quantidade você Mas não a consegue. quantidade não. Eu achei que conseguisse. Então, a gente sabe que diminui. Para a maior parte das pessoas, por exemplo, celíaco não vai poder consumir de toda forma. Mas para pessoas que têm uma intolerância, esse glúten já está mais fácil de digerir. Então, ele não vai sofrer tanto o processo digestivo dentro do corpo. Em São Paulo, quem já sabe disso, é claro. Mas tá uma moda. As pizzarias, coitadas, estão trocando aquela massa clássica da pizzaria pela massa que eles chamam a pizza napolitana. Com a fermentação natural. E você não gosta de pizza, não é você que não gosta de pizza, né? Rapaz, por mim eu comia pizza todo dia. Achei que não gosta de pizza. Bom, Eu adoro. Abel, mas assim, você tem comido essas pizzas napolitanas? Olha, inclusive, melhorou a digestão? A Karina tem uma massa Não, então, eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá, na fazer Camelo. jabá aqui, Eu ia na falar, eu ia Camelo. chegar lá, eu ia chegar lá. Ela idealizou uma Mas, assim, massa justamente com esse objetivo. Mas não é uma massa napolitana, é uma massa sem glúten. É uma pra massa Camelo. sem glúten, É. isso. Mas que aí é a muito pergunta é se você interessante. sentiu diferença. Não com a massa da Karina. Não a sem glúten, a Não. fermentação natural. Napolitana com a fermentação natural. Sinceramente, Eu senti muita diferença. eu sabia? achei que assim... Agora eu entendi por que eu senti diferença. Você sabe, Piazza, quando eu gosto de comer a pizza, a massa que ela faz. Eu não tenho
sou comido pizza, porque eu tenho comido pouca pizza por causa da minha dieta atual. Mas eu, por mim, comia pizza todo dia. Não, mas eu tô falando assim, porque assim, eu senti Eu não- diferença, eu não- Karina. Eu não comi, não. Porque agora você vai na pizzaria, quase todas as pizzarias estão fazendo pizza, comendo uma moda essa pizza napolitana. Como se faz na Itália, né? E é mais leve. E é mais leve. É Eu tenho mais essa leve. sensação, mas A eu não sabia digestão é que melhor. tinha menos glúten. E a sensação que E assim... essa massa, Piassi, é uma associação especial ou já entrou Não, automaticamente? Não, Porque é eu assim, não pedi ainda. assim, quase todas as pizzarias hoje estão com essa pegada. Estão até mudando as pizzas hoje em dia. E tá todo mundo Porque, igual. meu, É. E E ficou você agora, percebe que a pizza, Me deu quando até ela vontade de tem comer os pizza próprios agora. pães, aquela bordona. a borda é mais alta, os alvéolos são maiores, isso é bem característica de fermentação natural. Mas o que acontece é que assim, você não diminui o glúten, você melhora a digestibilidade. ela fica mais leve, entendi né? isso, Então, entendi assim, plenamente isso. vamos dizer que tenha lá 100 números de glúten. O número vai continuar igual, mas eu facilitei a digestão. Então, quando eu consumo esse tipo de alimento, é mais fácil para o meu Isso sistema pra mim é digestivo trabalhar. Eu vou gastar menos Pra energia mim do isso meu tá corpo. super claro hoje. Então, isso é que é bacana. Assim, a pessoa não consegue fazer uma dieta sem glúten, porque às vezes é só uma questão de Claro. uma dieta, porque é uma questão de saúde pontual, não é um celíaco. E ela tem uma dificuldade, muitas vezes, em aderir ao 100% sem glúten. Se ela trocar, pelo menos, para os alimentos que têm fermentação natural, a gente já está favorecendo esse processo digestivo. Interessante demais. Porque todos os alimentos que têm essa fermentação já vão facilitar Deixa eu esse te fazer processo. uma perguntinha, aproveitando o gancho. Você que é especialista em pães e tem um know-how muito grande e trabalha com isso, a gente fala muito do glúten. Mas qual é o papel do fermento aí? Na digestão, tem alguma interferência? Não tem? A qualidade? Não, na realidade, assim, se o fermento tiver em quantidade errada, ele atrapalha muito a digestão. A pessoa se sente muito mal. Tem pessoas, por exemplo, que sentem refluxo depois que comem produtos que têm base de fermento. Mas aí, normalmente, porque a quantidade está errada. Porque, de forma geral, o fermento ele é inativado quando ele vai para o forno. Então, ele acaba sendo inativado a partir de 40 graus. Então, eu vou ter só o resíduo dessas leveduras, que como ainda não trabalharam o suficiente, fica um resíduo que é ruim pra gente. Eu não consigo perceber isso, né? Eu, consumidor, Não, consigo, a não assim, ser o alguns refluxo. produtos têm... vai sentir o refluxo, alguns produtos têm um cheiro mais ácido, tem um gosto... a gente fala gosto de fermento, gosto porque a de gente tá fermento, meio acostumado, assim. Depois da pizza, eu sentia isso, Você sabia? Mas Sentia. é erro Agora, na dosagem. E a gente não precisa um excesso de fermento. As leveduras trabalham, é só deixar elas trabalharem. Elas trabalham Você mesmo gosta com uma de pizza dose de massa pequena. grossa ou fina? Eu agora estou fã dessa pizza, mas eu sempre gostei de pizza de massa fina. Fina, eu também gosto. Eu não vou falar porque é 50 a mais. Mas lembra, antigamente tinha umas pizzas grossas, aquela Sim. Michelutio. Lembra da Michelutio, Michelutio? lembro. Michelutio. A Michelutio. Michelutio. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Saindo agora dessa pizza e entrando na sua massa sem glúten. Né? Eu sei que tem na Camelo, tem mais outra pizzaria em São Paulo. Tem na sua loja que você Zitereza. vende. A Zitereza. Tem a Zitereza. É uma pizza de massa grossa também. Massa É, grossa também. Era a E pizza elas de têm massa características grossa. diferentes, porque assim, mesmo sendo uma base igual, cada pizzaria faz de acordo com o seu estilo. A sua massa. Porque é uma pré-mistura que eles recebem Entendi. e eles trabalham essa massa dentro do estabelecimento. Então, até é uma recomendação, faço todo o treinamento com o pessoal das pizzarias, que não vai ser apto para um celíaco. Porque o celíaco vai ter contaminação cruzada e ele não vai poder consumir. Eu não entendi, Mas- perdoe-me, não entendi. É uma pré-mistura Tá. e eles fazem a finalização desse produto no forno, aonde tem contato Entendi. com a massa tradicional. Entendi. Então, acaba por uma questão de contaminação, Claro. por menor que seja, Pra quem ela é existe, celíaco. para um celíaco não pode. Porque é muito difícil também ter um estabelecimento exclusivo. 100%, um forno exclusivo, uma sala fechada. Então, de forma geral, o celíaco, ele tem muita restrição. Ele, de fato, ele vai comprar o produto, onde ele está com ele lacrado, que ele tem certeza que não tem contaminação, vai preparar em casa. Existem até pizzarias, no caso de pizzarias ou padarias, que sejam 100% sem glúten, mas elas são raras, né? Não é A padaria um... inteira é Não é 100% um sem mercado muito eu não amplo, sabia porque o que custo tinha disso é muito alto. Muito alto, imagino. Então, o produto base é alto, o produto para o consumidor fica alto, então você não consegue ter uma grande demanda. Interessante. Né? Assim, se você vê no Brasil, provavelmente não acontece isso. Eu estou viajando agora, mas provavelmente nos Estados Unidos deve ter uma sociedade, um bairro de celíacos.
não Lá, sei se porque um lá bairro assim, lá mas- tudo assim, né? É tudo separado. Uma quadra de celíaco. Todo mundo naquela bem. quadra. Aí porque o cara monta uma padaria ali e faz Aí sucesso. faz sucesso. Porque a padaria, o bairro inteiro, a quadra inteira. Você acha que tem aumentado o número de pessoas Celíacos ou de celíacas? intolerância? Tolerância, Não. acho que sim. Não, paciente Celíaco, eu não celíaco. sei. Não sei. Celíaco, eu acho que é assim, a gente vê mais pessoas celíacas, mas eu acho que por uma questão de diagnóstico. Sim, As pessoas tava um têm diagnóstico mais acesso a descobrir aquilo que estava fazendo mal. Que antes, tá me fazendo mal e continuou fazendo mal e a pessoa vai vivendo com aquela situação. Eu acho que ampliou a possibilidade de diagnóstico, que aí, com isso, as pessoas descobrem que tem um problema. Mesma coisa intolerância à lactose. As pessoas conviviam com isso Pois e é. achavam que era só uma questão de E você sabe que eu intestino, descobri que eu tenho mas intolerância à era lactose? grave. Acho que a intolerância é uma coisa que Acho tem, que tem a vários idade graus. vai levando você a intolerância à Uhum. lactose. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, essas contaminações Mínimas. mínimas. E a pessoa sofre com isso. Né? Sofre. Lembro uma vez, não sei se vocês viram eu esqueci agora onde que foi, mas no avião, do amendoim no avião. Que a mulher Que eu tinha um filho que era alérgico ao amendoim e no voo anterior serviram amendoim Nesse nível. nesse nível. É. Só de ter assim, micropartículas Micropartículas. no ar. Não, dependendo da alergia que a pessoa tem, isso é Engraçado muito que grave. alergia É incrível, a né? E eu alimentos, sinto né? um pouco ainda que aqui no Brasil, os restaurantes não cuidam muito disso. Porque ok que possa existir uma contaminação cruzada, Que é muito comum. que né? aí deve ser. eu paciente, eu cliente, vou ter que saber se eu posso ou não com essa contaminação, porque eu tenho que também conhecer como o meu corpo responde a isso. Mas, de forma geral, os restaurantes não perguntam se você tem uma alergia. Nós tem que Não informar. colocam no cardápio essa informação. É verdade. Né? Então, assim, agora tá na moda o vegetariano, o vegano. Então, Sim, no então. cardápio você vê muita É verdade. Eu identificação. vivenciei isso num voo. Mas das alergias, não. Eu indo para Costa Rica, a gente tava de executiva e assim, a pessoa que estava ao meu lado era vegana. E as duas opções de prato tinha carne. Uma era carne, outra Mas frango. vai ter que pedir antes, parece, né? Pois é. Vou ter Você tem que Acho que em selecionar voo antes, tem. né? Mas uma outra coisa, por exemplo, a minha esposa, ela é alérgica a camarão. Uhum. Então, toda vez que a gente vai em algum restaurante japonês, alguma coisa, e ela vai pedir tempurá, ela fala, olha, frita no óleo sem camarão, porque ele frita no mesmo óleo, o tempurá no... Ah, E aí ele tem E pra ela aí- dá problema. E aí dá Dá problema essa problema. coisa cruzada. Ela só do óleo que frita o camarão dá um quadro alérgico. Não grave, mas dá um pouquinho de... pra você, né? Por E assim, eles fritam numa outra coisa sem... cara. Os restaurantes, eu sinto um pouco isso, assim. Essa Quando é- a gente, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, a primeira coisa que te perguntam é se você tem alguma Sim. restrição, se você tem alguma alergia. Eles são muito rápidos para isso. Em muitos restaurantes, a primeira capa do cardápio já fala sobre os alergenos e o que você pode pedir ou não dentro do Interessante cardápio. isso. E aqui não tem Até muito baseado esse no cuidado. processo, né? sim, No processo, sim. né? Os caras são Porque preocupados lá com eles isso. têm uma cultura de processo, É né? sério o negócio, né? Lá, se o cara Eles fizer têm um problema, eles têm uma tá cultura ferrado. do Agora, essa processo. questão também que você estava falando de alguns países de comunidades, na Itália, é a maior concentração de celíacos do mundo. Mesmo? Porque as quê? pessoas foram paradoxal estressando o isso, corpo. né? Eles- Foram terra estressando da o massa. corpo com o excesso de glúten. Porque, assim, a gente já tem alguns estudos até trazendo a doença celíaca tipo 2, que é como um O diabetes tipo 2. Entendi. Então, não é aquela autoimune, que é o mesmo princípio do diabetes. Então, eu tenho Interessante. diabetes tipo 1 e tipo 2. Então, eu tenho doença celíaca tipo 1, que ela vem por uma autoimunidade, e eu tenho a do tipo 2, que é um estresse do corpo, que eu gero uma reação Você imunológica. vai estimulando. Nossa, Estimulando, que estimulando, interessante estimulando. isso. E na Itália a gente tem a maior concentração de celíacos do mundo. Que loucura. Doido, né? Aquela dieta do Mediterrâneo, ela é baseada, assim... Em grãos, né? Em grãos. Em grãos, em né? legumes, em peixes. Então, é por isso que se fala que é uma dieta tão saudável. Porque não é o foco na massa. Né? Entendi. Apesar de vir, né, do Mediterrâneo, que é uma região onde tem também muito esse Isso consumo. é essa coisa interessante. A gente tem a sensação,
Nós não, né? Mas assim, que na Itália só é massa. Só é massa, e não é. Na Itália tem muito frutos do mar, tem várias outras comidas. Muitos legumes, se consome muito legume fresco, né? Que você faz só um refogadinho, passa ele na grelha. Então, é uma cultura diferente, Sabe uma coisa que eu tenho observado, principalmente nos pacientes, nas pessoas mais jovens, né? Ninguém está comendo mais salada. Não, não comem. Né? Não comem. Eu vi para meus filhos. Cara, você É quer uma brigar e botar uma salada na mesa. É. Interessante, né? E é uma coisa tão importante. As pessoas estão, de fato, perdendo esse hábito. Se a gente for pensar, é mais difícil comer uma salada. Ela te dá mais trabalho mecânico. Sim, você tem que pra mastigar fazer. mais. A gente não digere. Né? Aí a gente já tem tudo isso. Não é o melhor sabor, né? Se a gente comparar com outros alimentos. A gente tem muitas folhas que são amargas. E o amargo traz até dor. Se vocês pararem para pensar, quando a gente pensa que a gente está comendo uma folha de rúcula agora, não dá aquela travada, né? A gente trava que assim. A gente podia fazer uma salada uma alface transgênica com sabor de chocolate. Seria ótimo. Rico, cara. Tá bom. Imagina. Salada sabor chocolate. Ia ser interessante. Não? Boa ideia. De salada. Eu tenho, assim, não sei porquê. Você gosta de salada? Eu adoro salada. Eu também gosto muito. Mas assim, se não tiver, não me faz falta também. Muito honesto, você não vai dizer assim, eu não vou comer porque não tem salada. Não, isso nunca, né? Jamais, em tempo algum. Mas, por exemplo, em alguns alimentos pedem salada. Basicamente, grelhados pedem salada. Eles comem um grelhado sem salada, mas assim, não sou... Legumes Mas você sabe que esse é um hábito que a gente tem. De fato, os mais jovens não têm. Eles associam o grelhado à batata frita. É, isso aí. Né? E tem muitas pessoas que me dizem assim, mas batata é legume. Não, mas é que é um legume só para ser uma classificação de legume. Que ele é um carboidrato, ele é como se fosse um arroz, ele é como se fosse um pão. Né? Aproveitando o gancho da batata, que muitas vezes... A diferença da batata doce para batata. Batata inglesa. É batata inglesa, isso? Tem várias batatas. Tem batata muito tipo de batata. Qual é, basicamente? Elas têm um tipo de carboidrato diferente. Menos elaborado. E a batata doce tem fibras, que na batata inglesa não tem. Então, além de eu ter um carboidrato que... O índice glicêmico, o quanto de glicose esse carboidrato vai liberar na minha corrente sanguínea é menor, eu tenho fibras que dificultam ainda mais essa entrada de carboidrato. Então, é, de fato, um carboidrato diferente. Eu comer uma batata doce, eu não vou ter o pico de glicose, que no caso da batata inglesa vai ter. Doce. Embora seja batata. Eu gosto. Eu também. Ela cortadinha, fritinha. Você gosta de batata doce grelhada na churrasqueira. É bom. É bom também. E purezinho de batata doce, eu adoro. Coloca ela no papel alumínio e coloca no... Fica bom. Uma dificuldade que tem na dieta é fibras, né? São fibras, né? A gente tem uma dificuldade de colocar fibras. De colocar fibras. Porque elas estão associadas a esses alimentos que são mais difíceis. Então, assim, a maior fonte de fibras são os grãos integrais. Aí, se a gente pegar só o arroz, as pessoas falam arroz integral já faz uma cara feia. De fato, ele tem um sabor diferente. Não é o mesmo sabor do arroz branco. Não adianta a gente querer mentir. Mas a gente, muitas vezes, também não prepara de uma forma que isso fique mais gostoso. Né? A gente estava falando de batata doce. Então, tem um jeito de fazer ela ficar mais gostosa. O arroz integral, enfim, todos os grãos integrais, mesmo as saladas. Quando a gente tempera... a gente ganha sabor, dá mais estímulo para consumir. Eu prefiro arroz integral que arroz branco. Eu prefiro comer arroz integral que arroz branco. Engraçado. Uma salada que eu gosto, é a salada que vai com bacon picadinho, sabe? Bem suave. Essa é tranquila. É a salada do Bassi. Você chama a salada do Bassi, que é bacon, batata palha. E é uma delícia a salada. Sabe aquele macarrão que serve dentro do queijo? Que nossa, lembra? Sim. Nossa, aquilo é uma delícia. É um Alfredo no grana padano. Aquilo é uma delícia. Mas você sabe que assim... Pode comer isso. Não pode comer todo dia. Exato, eu não ia falar. Eu tenho essa sensação. E nem um prato muito lotado, né? A gente tem que gerar o equilíbrio na nossa vida, sabe? Porque dieta é uma coisa muito difícil de fazer. Ninguém vai ficar preso numa dieta para uma vida inteira. Salvo se a pessoa tem um problema de saúde muito específico e tal. Mas vamos falar assim para público em geral. Se a gente consegue equilibrar a alimentação e fazer 70% da minha semana o mais equilibrado possível, não é os 30
que eu vou pisar na jaca do É, final de Você semana, chama o dia que do- vai é, dar o dia do ruim. lixo. É óbvio que isso atrapalha o metabolismo. Se a gente fosse falar no conceito maravilhoso de saúde, isso vai dar uma dificuldade metabólica para processar todas essas, né, coisas diferentes que estão entrando dentro do corpo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de ter o prazer. Uma coisa tem que estar ligada à outra e, ao mesmo tempo, no equilíbrio. Se eu comer o macarrão todo dia, ou a pizza todo dia, né? Isso é Bom ruim. senso, né? É- Até é água, se beber equilibrar. demais, morre afogado. Tem um cara que coloca uma camisa, esqueci o nome dele, eu vou lembrar o nome dele, que ele coloca assim, treino para poder comer. Já vi. É o gasto. Quer ver, ó, o É jejum isso. intermitente. Se você fizer um jejum de 16 horas, às 8 horas antes, você pode comer o que você quiser. Mas aí não vale comer Só não vai hambúrguer, botar carboidrato. né? Sim, porque aí você perde. Porque tem um pouco disso. As pessoas fazem o jejum para elas se sentirem com liberdade de comer a comer o que batata quer, frita, mas não o pode hambúrguer. comer isso. Não pode, porque senão você perde o benefício Você do sai do jejum. jejum comendo carboidrato, você perde o benefício do jejum. E mesmo Mas se depois for que você comer... quebrar o jejum, você pode comer o carboidrato. Então, mesmo se você for comer o carbo, que não é tão ruim, basta escolher o carboidrato de forma correta. Então, Sim. a própria batata doce. Uma batata inglesa, ela tem uma entrada de glicose completamente diferente para o meu corpo. Então, sei lá, eu vou fazer um almoço, vou fazer um frango e vou fazer uma batata. Ao invés de fazer a batata comum, faz a batata doce. Isso já muda metabolicamente. Qual que é a sua opinião sobre jejum intermitente? O que você pensa? Eu adoro. Eu acho que é muito bom pro corpo, mas ele tem que ser equilibrado. Porque, assim, fazer simplesmente o jejum para depois cair na gandaia alimentar não dá resultado. Mas, quando a gente consegue fazer o jejum e a gente controla melhor o que a gente come ao longo do dia, você tem um controle calórico, porque, no fundo, tudo se transforma em calorias. Foi outra coisa que você me apresentou, jejum intermitente. Eu acho uma coisa interessantíssima. Quando a gente tem esse controle de calorias ao longo do dia, a gente tem expressão de proteínas, de hormônios e proteínas que fazem a gente ter maior qualidade de vida. A gente aumenta a longevidade. Então, diz que tem são vários, coisas né? bem interessantes. Dose, né, quando você faz diz que jejum. poderia ter oncologia, Então, assim, né? é bom. Para pessoas diz que que, né, né? têm questões de câncer. Então, assim, é muito Você faz legal. jejum algum dia de Eu semana? faço. Na realidade, eu faço sempre 12 horas. Tá. Eu adotei dentro da minha rotina, fica melhor dessa forma. Às vezes até mais. Às vezes 14, às vezes Mas 16. você só janta. Eu só pulo o café da manhã. você Então, por isso que às vezes Dependendo do dá horário que umas você 12 jantar, horas. né? Dependendo do horário que eu janto, Pode dar um pouco mais ou um acaba, pouco às vezes, menos. sendo mais do que 12 horas. E assim, eu particularmente me sinto muito bem. Eu Nossa, eu me percebo sinto a muito energia melhor. completamente diferente. Você fica mais atento, você tem menos sono, É. você tem menos fome. É. Um outro dia, qual é o vinho que pode tomar com low carb que você falou? Vinho tinto seco. Seco. Ou só espumante brute. Isso, espumante À bruto, que quase não vontade. tem carbo. Quase Aí- não tem carbo. aí- E Isso. vinho tinto seco bom também não tem carbo. Pode tomar Outro vinho, dia eu- cachaça, pode Sumiu o tomar. carbo. Uísque pode tomar. O uísque também pode. Uísque pode, cachaça pode. Mas o uísque é calórico, né? Mas ele é Mas é calórico. low carb, não é? Ele tem o álcool. O álcool Virou, é acho que um o do açúcar carboidrato. Mas ele vai agir como ele tem 7 quilocalorias por grama, É o mesmo? álcool. Não, mas agora você me pegou. Pronto. agora magoou. Acabei com a dieta dele. Não, na minha dieta dele, Não, uísque acabou. de todas Não. as bebidas alcoólicas, o espumante brute, Brute é a é- melhor é opção. a melhor. É a melhor opção. O brute realmente é Ele, mais de engraçado. fato, é a eu não melhor curto opção. muito Mas brute. o Mas, brute não mas falando também nesse sentido, o álcool como um todo também tem que ser controlado. Sim. Porque senão a gente entra na linha dos Sim, vícios. sim. Igual que a gente Sem estava falando de um dúvida, pão, sem né? Se de você uma está fazendo massa. musculação, tomou álcool, esquece a musculação que você fez ao longo do dia. Não pode Atleta de alta beber. performance, Não, nem zero pode. álcool, né? Zero álcool. Porque ele diminui muito a performance, né? O jejum também absorve massa muscular? Jejum intermitente exagerado? Se ele for demais, sim, porque o corpo ele precisa se manter ao longo desse período. E a gente gasta massa muscular para produzir a glicose que o meu corpo precisa durante o dia. Se você Então, cortar o açúcar o máximo que você puder, né, os benefícios são muito grandes. Isso. Então, E assim, a gente observa que você começa a pegar a caloria, já que não vem do açúcar, da gordura, que inclusive é uma forma mais saudável de você conseguir emagrecer. Você acha que
Eu tento comer o mínimo possível de açúcar, que eu sou formigão. Eu gosto de doce. Eu gosto de doce. Eu gosto de doce Aliás, também. o Banov que ela faz é um absurdo. Mas sem açúcar. Sem açúcar. Mas é um absurdo. Não, eu aconselho. Meu, é uma delícia, Piazza. Ó, Banoff é uma... É maravilhoso. Tem quantos anos essa Você não sobremesa? trouxe Banoff na recente, bolsa, que chegou no não. Brasil. Que chegou Uns 3 assim. anos, assim, É que eu- uma torta Uma- muito conhecida na Inglaterra, Ah, principalmente. ela é inglesa. Eu não É, sabia que era inglesa. Sim, Mas cara. ganhou o mundo, não é só lá que existe. E agora virou uma febre aqui no Brasil também. Você sabe que outro dia eu comprei? Eu comprei outro dia um doce de leite sem açúcar. É bom, mas é mais ou menos. Ah, é que você não comeu o que eu faço. Ah, então eu preciso comer. Vamos lá. O Banoff dela é Porque o Banoff é doce de leite, espetacular. um É doce de marshmallow, leite. não sei E o o doce quê. de leite sou eu que faço. Ah, você que Espetáculo. Não quero aqui fazer um jabá, não, mas é Isso é espetacular. outra coisa interessante. Já que nós estamos falando Você sobre faz, doce você de faz leite. na Thermomix? Faço na o teu? Thermomix. É? Quer dizer, eu faço não, né? A Thermomix Faz faz pra pra mim. você. Mas você substitui açúcar, não vai precisar passar a receita. Porque assim, existem alguns substitutos de açúcar. Isso. Existe, sei lá, eu não lembro mais, mas tinha um antigamente que eu lembro, isso da casa dos meus pais, que tinha acabado de lançar um açúcar que era para cozinhar. Que chamava Isso. tal e qual. Tal e qual, isso. Tal e qual. Esse foi o primeiro que Esse surgiu. foi- mas meu pai Isso. falando isso, só que não gostava, não ficava legal. Aí depois foi aparecendo outros. Isso. Hoje, qual que é o substituto mais fidedigno do sabor do açúcar que seja diet? Não sei se Então, se a essa é gente palavra. tem uma estévia que, em relação a sabor, ela tem o sabor igual do açúcar. É então, mesmo? você acha que você está comendo açúcar. Mas o stevia... Mas ela é uma estévia, porque assim, tem dois tipos de estévia. Ah, bom. Aí tem a estévia do mercado normal. Upa! Ah, parabéns Virou, para a não, sem pessoa problema. Dá sorte, que dá chega sorte. no podcast, Dá faz sorte, isso. dá sorte. Volta pra Steph, volta pra Steph, Ah, gente, relaxa. desculpa, mas é que não era eu, né? Se eu não fizesse Mas não um aconteceu auê nada, assim, ninguém... Relaxa. desculpa. Mas É que- fala, É que eu Karina. sou filha de italiano, Mas né? ao vivo é assim, é assim Não, que é fica. assim. Então, tem dois tipos de estévia. Tem uma estévia que a extração é mais simples, isso faz ela ser mais barata. E aí, quando você consome, dá um sabor amargo na boca. Que as pessoas relacionam muito, porque é o que mais se encontra no mercado. Então, eu não gosto de estévia porque a estévia é amarga. E é Isso verdade. que eu ia falar. Aí existe um outro tipo de estévia que tem toda uma extração diferenciada. Vem tudo da mesma planta. Só que a extração é diferente. Isso faz o custo dela ficar mais alto. Então, a gente não encontra tanto no mercado. Quando encontra, o custo é diferente. Aí você olha lá, 2 produtos de estévia e diz assim, não, mas por que esse aqui custa R$5 e esse aqui custa R$30? Eu vou no de 5. Entendi. Só que existe já essa O estévia meu contato com stevia, que pra é ser muito honesto, igual ao açúcar. é aquele stevia para café. Isso, Você coloca que é o uma gota, amargo. não dá Sim. nada, 2 gotas não dá nada, É. 3... Aí você vai e fala, chega uma hora que fica amargo, você joga o café fora. Joga fora. Eu nunca- Mas já nunca- existe isso Ah, no bom. mercado. Interessante. E o xilitol? E aí a gente tem, eu ia chegar neles. Então a gente tem outros adoçantes Melhor é o que stevia, são só pra te interromper. de De sabor, sabor, é stevia. mas vai ao forno, Vai, vai ao fogão, vai tudo Vai igual. tudo. Inclusive, já existem produtos chamados também forno e fogão, Tá. de várias marcas, que usam stevia como base. Porque Perfeito. antigamente o que se usava era o Ciclamato, não era? O que era? ciclamato e o outro, o aspartame. Aspartame. O aspartame, Aspartame. que é o mais comum. Sim. Né? Então, ele é um adoçante de grande poder, de dulçor. Então, ele adoça bastante. Mas ele também não traz nenhum benefício para a saúde. Ao contrário, né? Tem vários estudos mostrando o quanto ele faz mal para a saúde. E aí, na linha de adoçantes naturais, porque, por exemplo, o ciclamato, aspartame, a cesulfame, eles são todos químicos. Sucralose, são todos... A sucralose também é químico? Também é um Eu achei adoçante que- químico. E no caso dos naturais, aí a gente tem xilitol, eritritol, que eles são derivados de uma fibra. Então, ele é mais natural, ele não dá o mesmo poder de doce. Então, isso que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. De dosar. Eu pego a minha receita de bolo, ao invés de eu usar uma xícara de açúcar, eu uso uma xícara de xilitol. Só que o sabor não fica no mesmo nível. O xilitol falta um pouco do dulçor. O eritritol também. Então, a gente tem que colocar um pouco a mais. Às vezes, 1,5 vezes. Uma de açúcar, 2 de xilitol, mais ou menos. Ou 1,5 vezes. 1,5. E aí, falando do xilitol especificamente, como os dois, que são os mais conhecidos, eles são derivados de uma fibra, é um poliol, tem algumas pessoas que têm desconforto gástrico
Com xilitol. Com né? o xilitol. Isso é muito comum. Eu já Então, escutei- a pessoa come o bolo que tem o xilitol Ela e passa mal. Começa a ter estufamento. Para pessoas que são mais sensíveis, pode até ter diarreia. Por conta de um adoçante. E a pessoa ainda relaciona, é o adoçante que é natural que me faz mal. Mas, às vezes, é só o tipo. Então, troca do xilitol, vai para o eritritol. Porque, apesar de serem derivados de um poleol, eles têm uma conformação química um pouquinho diferente. Não é química porque veio da química, é porque é a raiz química, né? Tudo, a maçã é química, a laranja é química, tudo é química. Então, a formação química do eritritol é um pouquinho diferente. Isso é muito legal. E aí não dá esse Quando você vai desconforto. fazer um bolo lá na sua casa, pro meu amigo Luiz Fernandes, você usa o quê? Eu utilizo um forno e fogão que tem base estévia. Ele tem eritritol mais estévia. Isso vende no mercado. Vende no mercado. Vende no mercado. Sabe o que eu pensei agora numa sobremesa que eu adoro com essa estévia? Eu vou ter que achar essa estévia. Não, Tem- e acha mas tem fácil. só Lojas estévia? de produto Tem só natural. estévia? Tem. Ah, e uma coisa importante da estévia. A estévia, ela tem 300 vezes poder de dulçor. Então, um pouquinho que você coloca adoça a vida. Entendi. Então, assim, a quantidade da estévia, por exemplo, para fazer um bolo, eu não consigo usar só a estévia, porque o açúcar, ele dá volume. Então, eu preciso de alguém que dê volume. Por isso que, normalmente, a gente associa o eritritol. Porque aí o eritritol, ele vai dar o volume, mas ele não chega no mesmo nível de doce. E a gente coloca um pouquinho da estévia. Porque assim, ó, pra fazer quindim. Ai, rapaz, eu É adoro quindim. delícia. Ovo, gema, coco Eu e adoro. açúcar. E açúcar. Adoro quindim. Esse Aí açúcar usa esse, por exemplo, esse substituto que tem pronto no mercado, eritritol mais estévia, já tá até Perfeito. dosado, que aí sim você usa em partes iguais. Entendi. Que aí você Isso não já tá dosado? Já, porque eu já tenho uma quantidade de estévia ali dentro dele que dá esse produto poder. tem no mercado? Existe, Ou existe seja, no uma colher mercado. de sopa desse produto é uma colher de sopa de açúcar. Isso. Entendi, Mas na entendi. realidade ele não tem nada Não das tem de calorias açúcar. do açúcar. Você não vai achar em mercado, tipo, pão de açúcar, Sei. extra, mas você vai achar em lojas de produto natural. É essa É muito sim. legal. Até pela internet Porque Porque o encontra. quindim é o mais low carb que tem, que é ovo, Cara. coco, que é a fruta, umas frutas mais low Sim. carb, e esse açúcar. E Mas esse eu adoro adoçante. quindim, cara. Adoro quindim. Eu ponho um pouco de açúcar quando eu faço assim, um pouquinho de açúcar. Nossa. Só pra dizer que Que tem coisa, ali. né? Mas agora Aliás, outra. Aquele quindim que Não, eu você adoro gentilmente me, Você me viu? mandou, feito pela Eu gosto de minha quindim. esposa dele, fantástico. Vou esperar o quindim hoje aqui. Cris, Cris, Quindim. obrigado. Quindim. Maravilhoso, quindim. Porque realmente é muito bom, né? É muito bom. Então, e esse prazer, quando você pensa numa comida gostosa, a gente sorri, a gente se sente verdade. bem. Ah, não é? Então, assim, fazer uma dieta que é muito sacrificante faz as pessoas vida- ficarem tristes. E é verdade isso. Sabe o que veio pra Não mim? é só a O meu serotonina maior que vai problema embora. É sorvete. Você Eu gosta de sou, sorvete? nossa, eu sou apaixonado em sorvete. Sorvete é difícil Mas fazer low sorvete carb. de massa não. faz... Não, né? Não. O que Mas se, pode ficar aquilo que a gente faz com morango congelado lá na Thermomix, como é que chama aquilo mesmo? Sorbet. É, sorbet. Ah, sorbet sim. Pô, mas é bom. É, É que não é igual, não né? É igual. Não é Banana igual. congelada. É. Você bate também, fica gostosinho. Fica bom, É. fica bom. Mas não é idêntico, né? Mas dá, existem Eu queria fazer um substitutos. sorvete de coco, eu tô esperando até hoje, se é possível, sabe? Tinha alguém falou É, que até rola uma inventar. receita, mas sem o açúcar eu ainda não testei, Não- só não dá. no mundo normal lá. Porque realmente, assim, o sorvete pra mim... Pô, você fala, como é aquela sorveteria chique aí que agora inaugurou, todo mundo tá indo lá, Não é naquela árabe. Isso, como é que chama? Ali na... Bashir. Bashir. Pô, você vai lá ver que você fala, meu Deus do céu, mas... Ah, pode comer. Um ou outro, uma vez. É só uma de vez em vez quando. por você não É que pra entendendo. ele- não, quando pra eu ele- começo a comer sorvete, meu amigo, Aquele sorvete enquanto que eu ele não faz com matasse um pistache balde, ali. eu não tô feliz. Aí você chega pra comprar o sorvete, é uma bola. Não, é o Mas- balde. Aí a gente vai voltar na pizza que a gente parou no Isso, meio. paramos na do- pizza. Mas eu vou Vamos parar só- no sorvete. Já no sorvete, mas eu Já vou te tô na fazer- sobremesa, já. Qual é a sobremesa? Qual é o produto, o produto já pronto? Pizza, bolos, pães, que as pessoas vão na sua loja e procuram para você transformar isso num produto low carb. O que é? Eu acho que o pão o pão é que mais... é o que mais que as tem pessoas- de procura, é o de que procura. mais as pessoas sentem falta. Quantos tipos de Porque pão o você faz lá? doce tem 8 tipos. Sendo que Você faz 8 dois, tipos de isso, pães. sendo que 2 são low carbs, que são produzidos 100% com farinha de amêndoas. E a pessoa, Que ela delícia. sente mais falta do pão, porque o doce
bem ou mal, ela substitui numa fruta. Não é igual. Não, mas substitui. Mas, sim. tipo, Um comi uma chocolatinho banana. 70, um chocolatinho Um de chocolate leve. 70 Dá e pra tal. dar uma relevada. Então, né, tem. Agora, verdade. o pão, você tirar isso do café da manhã. Então, eu vou fazer aqui o ovinho mexido com a batata doce. O ovinho mexido com nada. Falta. Entendo. Então, assim, é o que mais elas procuram. É buscar essa satisfação que o pão traz. E manter isso dentro de uma dieta. Então, eu acabo tendo muitas parceiras nutricionistas que atendem em consultório, algumas médicas também. E aí, as clientes vêm porque elas sabem que ali elas vão encontrar um pão que elas chamam assim... Você tem aquele pão que é pão de verdade? Interessante. Até porque o low carb, especificamente... Tem muitas receitas de pães low carb que você consegue fazer em casa. E até alguns que são vendidos. Aí a gente tem duas situações. Ou ele parece um omelete, não é um pão. É verdade. Né? Porque a carga de ovo é muito grande para não ter que usar o carboidrato. E normalmente se usa uma quantidade menor de farinha de amêndoas, o que não dá estrutura, que aí fica com cara de omelete. Ou no mercado, infelizmente, como a nossa fiscalização não é tão efetiva, tem pães que se dizem low carb, mas que tem farinha que tem carboidrato. Então, eu tenho fécula de batata, eu tenho polvilho doce, eu tenho a farinha de mandioca integral. Mas a mandioca é carboidrato. Loucura, então, eu tenho um carboidrato ali, né? Quando eu tava começando, não sei quantos anos atrás, fazer low carb, eu vi uma receita de massa de pizza com... Como chama? Esqueci agora. Aquela, não é o brócolis, é o outro, que é um brócolis sem cor. Não é brócolis. Abobrinha. Não. Aquela... Igual o brócolis, só que... Couve-flor. Couve-flor seca. Aí você triturava, virava uma farinha de couve... Cara, demorou 5 horas pra ver a pizza. Ficou horrível. Aí desisti. Não, porque falta, não é a mesma coisa. Mas e a sua massa, que faz sucesso, que eu sei nas pizzarias? Zé Teresa, quando eu olho a pizza... Pizza. Eu vejo diferença? É pizza. Tá. Não É vê, pizza. Você não vê diferença. Obviamente que se você comer no mesmo momento, você come a convencional, a tradicional da casa e a sem glúten, você vai perceber uma certa diferença. Mas só porque você está fazendo um comparativo. Tá. Porque ela não esfarela, ela não vira um pão de queijo, porque tem alguns produtos sem glúten que viram pão de queijo na boca, né? Então, assim, ela é uma massa que ela tem carboidrato, ela não é low carb, mas ela tem fibras. E as pessoas estão comendo e elas comem porque é sem glúten. Mas ela tem ainda o benefício de que é uma massa rica em fibras. Você está fazendo pão com fermentação natural lá também? Não faço. Não faz. faço porque a logística de cuidar do pão com fermentação natural exige muito. Entendi. Assim, até gostaria, mas de fato, assim... O cuidado com o levain, que é o fermento, até ele se desenvolver direitinho, ele ser forte, é um filho. Aí depois toda a parte de colocar essa massa para fermentar. Então eu acabo não fazendo porque a logística para isso acontecer demanda bastante. Mas eu acho super bacana fazer fermentação natural. Karina, Não por exemplo, consigo. Por exemplo, eu não moro no Brooklyn. Para eu comprar o seu produto que não seja lá na sua... Eu encontro, lá numa padaria... Encontra. Agora a gente já encontro? tem alguns pontos de venda. Já. Aqui, por exemplo, pertinho tem a Casa Santa Luzia. Lá tem seus produtos. Isso. Que E assim, fica um lugar fácil, acessível, né? E sempre tem. Eles têm 3 tipos de pães. Não tem todo o portfólio de produtos, mas tem 3 tipos. Tem o low carb, o amêndoas com limão siciliano e o brioche. Que são os carro-chefes. São os que mais as clientes gostam. Se não, de toda forma, tem o site, que é por onde a maior parte das pessoas acabam me encontrando. O site é o WhatsApp, então é um e-commerce e a gente entrega em São Paulo inteiro. Em algumas cidades da Grande São Paulo também. Que legal. Você faz as suas massas tudo na Thermomix? Qual que é o site? Colherada.com.br. Colherada.com.br. Isso. Não mais, porque o meu volume é grande. Graças a Deus, né? Amém. Isso aí, tamo O que é junto. Thermomix? Quem não conhece? O Jorge fica perguntando, quem não conhece, a pessoa diz que é Thermomix. Thermomix é um robô de cozinha Tá. que substitui 24 equipamentos de cozinha.
Então, Inclusive a cozinheira. inclusive a cozinheira. Quase. É que Igual você aquele robô precisa- que faz limpeza na casa. É que você precisa de alguém para colocar as coisas Entendi, dentro dela, entendi. mas o restante ela faz. Então é uma máquina que faz tudo que você precisa numa cozinha. Nós vamos fazer assim. Então nós bate vamos combinar. massa, faz doces, cozinha um risoto em 15 minutos, você tem o risoto pronto sem colocar a legal. mão. É muito Sem bom. colocar a mão. Sem colocar Sem a mão. colocar a mão. É. Vamos combinar uma coisa. Vamos levar ele um dia na Thermomix pra fazer um Isso. jantar feito pela Karine. Interessante. Você vai amar, é Você muito, vai muito amar. legal. E assim, é um robô que você pode usar tanto Mas em qual o tamanho? restaurante. Qual o tamanho disso? então, era já isso que eu ia te dizer. Ela é Assim, ó. desse tamanho, assim. É, um ó. liquidificador grande. maior. Não é. É um pouco maior que um liquidificador. É, um pouco então, maior. ele é exatamente para donas de casa. É para usar em casa. É para cozinha doméstica. Por exemplo, eu vou fazer um risoto. Eu coloco arroz arbóreo, Isso. coloco o que eu quero de saborizá-lo, sei lá, fungo seco. Uhum. E ele, Em ele 15 prepara minutos Ele tudo. já fica pesa pronto. tudo pra você. E ele pesa, então tem a temperatura balança certa, integrada, É fantástico. faz a receita Só faz o mise en exatamente place. bonitinha. Você É. faz o meu prato e joga Nem, lá dentro. nem precisa sujar potinhos. Você pode fazer o legume no vapor É. em cima. Tipo, eu sempre falo fantástico. porque eu dou aulas para os clientes que já têm Que a adquiriram máquina. Então eu sempre digo assim, do lado da Thermomix, pega uma tábua, faca, pediu abobrinha, você corta a abobrinha, coloca dentro Ele dela. tem um display em LED que vai pedindo. Tem um display e você tem dentro da máquina mais de 90 mil receitas. Fantástico. Então você escolhe pelo aplicativo, você seleciona as receitas que você quer fazer, você pode colocar elas numa programação da semana, você gera a lista de compras, que daí vai te dar exatamente o que você precisa. Pra não ter o desperdício. E aí, quando você chega em casa, por isso que precisa de um alguém. Porque ainda precisa colocar as coisas dentro dela. Mas ela vai te falando, coloque uma cebola, você obedece. Você só vai obedecendo o que ela tá te falando e ela faz. Fica fácil cozinhar. Eu vou te perguntar uma coisa agora, sendo... Você cozinha bem, pelo que eu assim, não conheço... Dizem, mas não tenho cozinha certeza. bem, Não. eu sou testemunha. Eu gosto Agora, de cozinhar. se sai um risoto da Thermomix e um risoto seu ali na panela, você não sente diferença? Sai igual. Que Porque o que interessante. muda é o tempero que cada um pode colocar. Porque a Thermomix não vai deixar você É, variar muito. assim, ela te dá o tempero, ela te fala o quanto de sal, quanto de pimenta, ok. tudo. Porque ela é um robô que vai ajudar quem não tem noção nenhuma de cozinha. Tipo, eu odeio cozinhar, não tenho noção alguma. Se eu seguir, eu tenho aquela receita pronta. Até uma pessoa que tenha muita experiência. Ele aceita variações da receita. Qual vai ser no resultado No final? Que às vezes quem tem um pouquinho mais de experiência vai Inventa. colocar um pouquinho mais de sal, vai colocar uma páprica que ela não pediu, mas sabe Entendi. que vai ficar gostoso. Pode ser que ele aceite ou não, ou ele aceita sempre. Não, aceita. Temperos você pode colocar. Entendi. Você pode colocar o teu Interessante. tempero É ali. muito legal. Nunca Então ouvi é falar nesse nisso. sentido que pode ficar diferente. É muito porque, legal. de forma geral, se você seguir a receita, você, o Jorge, E todo mundo vai ter a mesma ele receita. faz de risoto, a grelhados, a tudo? Não. Ela não Faz sous vide. frita e não assa. Ah, ela não frita e não assa. Então, por exemplo, um grelhado, você pode fazer a técnica do sous vide dentro dela Tá. e faz a finalização, ou na churrasqueira, Churrasqueira ou ou na na chapa, frigideira, na frigideira, chapa. tá. Isso sim. Mas você faz o processo para deixar a carne mais Ah, ela tem macia, sous no vide, ponto né? certo. Uma delícia. Tem. Ah, Fantástico. É isso. Ela Fatiador, tem tudo. é bem Eu interessante. vou ver Nós vamos depois. combinar, vamos Eu levar vou o ver, Isso, eu vou ver. vamos. Deve ter vídeo Vamos no intimar o YouTube, Luiz com Fernando certeza. aqui para fazer um tem. jantar pro Piazzi. Tem no YouTube, pra tem. Cris, Não, nós vamos lá. eu vou procurar no YouTube porque deve ter. Tem. Tem sim. Meu amigo, Pô, já uma estourou. hora. Ai, passa muito Oh. rápido. Uma hora mesmo, não estamos... É verdade, Uma já hora. tá Eu aqui. queria, Karina, agradecer. Imagina, Mais uma obrigada a vez, vocês. A Karina já é de casa, né? Já Karina é estão uma de pessoa- casa que eu derrubei até a água. Mas, Karina, ó, muito obrigado. Você foi Te muito desculpa, gentil. Você falou, Jorge, tamo junto. Então, assim, eu falei pra ela foi que- fantástica. que ela esteve conosco o ano passado e foi aqueles episódios que com gostinho de quero mais. É. E ela voltou. Voltou. E pior que ela voltou e E continuou. continua com gosto de quero mais. Então, Karina. É que falar de comida é gostoso, Obrigado. né? Não, Não, Karina. Karine Imagina, pode obrigada a plástico. Karine, vocês. muito Obrigado, obrigado. tá? Você foi fantástico. Pessoal, Obrigada, obrigado, volto viu? sempre. Obrigado pelo apoio Sempre de muito vocês, gentil, né? sempre muito atenciosa. Gente, muito obrigado a vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Estamos juntos. Tamo junto. Eu não, vou Abelzinho, eu não vou perguntar ao Rob, porque o Rob dele é cozinhar, então não vou nem perguntar. Karina, Adoro. obrigado, viu? Obrigado. Obrigada, Karina, obrigada a obrigado vocês. Pessoal,
pessoal. mesmo, Obrigado, viu? obrigado Gente, mais uma vez boa noite. pelo apoio. Até a semana que e vem. prestígio. Tchau.